Graça e paz, amados. Gostaria nesta manhã de compartilhar com vocês esta passagem que se encontra aqui em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Amém? Leamos. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa e ela desabou, e foi grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônitas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Amados, essa passagem é bastante conhecida, né, sobre diversos temas, né, os dois fundamentos, o homem sábio, enfim, fala daquela pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha e aí todas as intempéries virão, né, todas as dificuldades, as adversidades virão. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. E a Bíblia, a palavra, aponta claramente o que é esta rocha. A rocha é o conhecimento da palavra posto em prática, ou seja, a palavra de Deus é para ser conhecida e para ser praticada. E quando conhecida e praticada, ela é a rocha no qual os nossos pés, a nossa vida deve estar fundamentado. E as intempéries que virão, e elas virão, porque elas vêm sobre a vida de todos, essas intempéries, essas adversidades, essas dificuldades não farão, não deixarão que a sua casa venha a ruir, porque ela está firmada na rocha, que é o conhecimento da palavra posto em prática. Precisamos conhecer esta palavra para que venhamos praticar esta palavra. E é isso que eu considero por demais importante, essa perspectiva. A palavra de Deus não é uma construção teórica para trazer única e exclusivamente um pensamento que nos torne sábios. Não, a palavra de Deus é para ser conhecida, para nos dar sabedoria e que se transforme numa prática. A palavra de Deus, ela é teoria e prática. Ela precisa ser conhecida e ser praticada. E é tão somente assim que ela produz o seu efeito, de ser esta rocha que nos torna inabaláveis. Porque as adversidades vêm sobre a vida de todos. Isto também é outro aspecto importante do texto. Sobre a vida tanto daquele que edificou a sua casa sobre a rocha, quanto aquele que edificou a sua casa na areia. A adversidade virá sobre a vida de ambos. O diferencial é o resultado. Quando a sua vida está edificada na rocha, o resultado é que você se torna inabalável. Quando a sua vida está na areia, ou seja, você não tem conhecimento da palavra, você tem esse conhecimento, não põe em prática, você é um mero castelo de areia. Mais cedo ou mais tarde vai ruir. Mais cedo ou mais tarde virá abaixo. E como diz a palavra aqui no final, a sua queda foi grande, a sua queda será grande. Portanto, este é o grande ensinamento com que aqui o capítulo 7 de Mateus encerra. E eu quero aproveitar também para falar um pouco sobre o contexto. Esta palavra veio, né, falando do fundamento, que é a palavra colocada em prática e dentro de um contexto. Amados, o que Jesus Cristo mais fez durante seu ministério na face desta terra, seu ministério de pouco mais de 3 anos e meio, foi ensinar a palavra de Deus. Ficamos maravilhados, impactados com todas as obras que Jesus Cristo fez, com seus diversos sermões. E aqui o contexto que fala deste texto que acabamos de ler e refletir, o contexto é justamente o sermão da montanha, né? E ali começa no capítulo 5 de Mateus, e onde Jesus Cristo traz aquelas bem-aventuranças, fantástico texto que muito nos sensibiliza, nos toca, nos eleva. Então nós temos a partir do capítulo 5 uma sucessão de ensinos trazidos pelo mestre, que inicia, com o Sermão do Monte. Eu estou aqui pensando só alguns temas tratados por Jesus Cristo
no transcorrer de todos esses capítulos, do 5 até o 7. Então nós temos o Sermão do Monte, quando Jesus Cristo vai falar porque nós somos, nós cristãos somos a luz do mundo e o sal da terra, a questão de que o cumprimento da lei é Cristo. Ele vai trazer estudos sobre a questão do adultério, sobre o casamento, sobre os votos e juramentos, vai falar sobre a necessidade de nós amarmos os que nos odeiam, como viver no reino, vai falar sobre oração modelo, sobre o Pai Nosso, enfim, é um estudo tão profundo que ele traz sobre este modelo de oração que é o Pai Nosso e no que implica tudo isso. Eu tenho um estudo à parte, até um livro à parte, em que eu falo sobre justamente essa oração modelo que infelizmente virou vã repetição, mas que ali está todo o alicerce da nossa vida, da nossa caminhada com o Senhor e como isto deve ser para nós um modelo. Então está aqui, está posto também nesta passagem, ou seja, anterior ao texto que acabamos de discorrer, que acabamos de refletir. Está lá Jesus Cristo falando também sobre o Pai Nosso. Ele vai falar também sobre investir recursos, no céu e não na terra. Vai falar sobre servir somente a Deus, sobre a necessidade de servirmos somente a Deus e de descansarmos na providência, na providência do Senhor. Enfim, esses são sobre jejum, sobre adoração também, ele vai falar. Enfim, eu pensei aqui alguns tópicos, alguns temas de assuntos, de estudos que foram abordados pelo Senhor Jesus Cristo, desde o capítulo 5 até o capítulo 7. É uma sucessão, eu diria que dentro dos evangelhos, é uma das maiores sucessões de ensinos que há. E que justamente afirma o que eu tanto falo, o que Jesus Cristo mais fez durante seu ministério na terra foi ensinar a palavra. O que ele mais se dedicou foi ao ensino da palavra. E não à toa, esse capítulo 7, que o seu início se dá lá no capítulo 5, com o Sermão do Monte, e é uma sucessão de ensinos, de ensinamentos que Jesus Cristo estaria ofertando, que Jesus Cristo está realizando com seus discípulos, com aqueles que o seguiam. E após essa sucessão maravilhosa de diversos ensinamentos, ele termina falando sobre esses dois fundamentos. Está posto. Jesus Cristo, o que mais fez no seu ministério foi ensinar. Ele dedicou-se a ensinar, porque ele sabia a importância do ensino. É o ensino que traz o conhecimento. É o ensino, a dedicação ao ensino. Tanto aqueles que ministram, aqueles que ensinam devem se dedicar a isso, como nós devemos também nos dedicar a aprender mais da palavra de Deus. Buscar mais da palavra de Deus. Buscar este conhecimento e colocá-lo em prática, como já falamos anteriormente. Pois é o conhecimento da palavra de Deus colocada em prática, é isto que é a rocha no qual nossos pés devem estar alicerçados. Que dediquemos tempo à palavra de Deus, que dediquemos tempo a estudar a palavra de Deus, que busquemos estudos, que possamos nos alimentar desta palavra, estudar a palavra de Deus. Infelizmente, nossos ouvidos têm se tornado surdos aos ensinamentos da palavra de Deus. Infelizmente, temos dado ênfase a lendas, a assuntos tão triviais, a banalidades. Eu vejo hoje em dia os cristãos, e não à toa, a Bíblia diz isso também, é profético, que nos últimos dias as pessoas, primeiro elas perderiam o apreço pela palavra de Deus e elas se deixariam levar, elas teriam comichão nos seus ouvidos por lendas. E é isto que eu vejo hoje em dia as pessoas buscando, é isso que eu vejo hoje em dia os cristãos se inclinando para questões tão triviais, quando na verdade o ensino da palavra de Deus, o embasamento, os fundamentos da palavra de Deus são rechaçados e são deixados de lado. Quão pouco apreço os cristãos hoje em dia demonstram pelo ensino da palavra de Deus. E a consequência é que acabamos criando castelos de areia. Acabamos tendo nossa vida não edificada sobre a rocha, mas sobre a areia. E diante de qualquer intempérie, nós caímos. Não à toa, vivemos uma época em que há tantos desviados.
e tão poucos cristãos firmados na rocha. Que possamos refletir sobre isso, amém. Amados, que possamos nos voltar para o estudo da palavra de Deus, que possamos novamente ter apreço, anelo por esta palavra, pois é a palavra de Deus, o conhecimento teórico e prático desta palavra que nos fundamenta, que é a rocha na qual precisamos estar fincados, pois os dias são maus, as intempéries se levantam contra todos, e que saibamos permanecer firmes. E é tão somente assim, firmados na rocha, que permaneceremos firmes, não é na nossa própria força, pois do Senhor é a peleja, e nós, os que cremos, entramos no descanso. Precisamos estar no descanso do Senhor, ou seja, firmados em sua palavra, descansando nele. Amém? Peço a todos que não deixem de dar o seu like, que ativem o sininho para que todas as vezes que eu venha postar um vídeo você seja notificado, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem. Amém? Graça e paz.